Graça e paz, gente. Falei com vocês que a gente ia estudar juntos o livro de Filipenses para descobrir os segredos de Paulo para o combate da ansiedade. E eu tenho descoberto tesouros assim maravilhosos contidos nesse livro. Obviamente que a Bíblia inteira possui muitas ferramentas para a gente, possui muitas palavras, possui muitos direcionamentos de como a gente pode vencer, de como a gente pode lidar, de como a gente pode superar momentos de crise, de depressão, de ansiedade. A Bíblia não esconde personagens que viveram momentos de ansiedade, de tristeza, momentos de agonia, como o próprio Jesus viveu ali no Getsêmani. Eram servos de Deus, mas viviam momentos de dificuldade, momentos de depressão, momentos de ansiedade, momentos de dúvida, momentos de agonia, né? Então, isso é que torna a Bíblia tão real, tão verdadeira e que nos faz nos enxergar nela, né? Enquanto a Bíblia não esconde essas coisas, muitas das vezes a gente quer esconder, né? A gente quer viver uma mentira, né? A gente quer viver agradando as pessoas e a gente quer viver sendo aceito por todo mundo, né? Mas a gente acaba se escondendo para tentar se proteger do julgamento das pessoas e com isso a gente acaba se tornando cada vez mais ansioso, né? Então a Bíblia tem muitas respostas para nós e nós vamos pegar apenas o livro de Filipenses durante esse período para buscar algumas respostas que nós precisamos e que eu tenho certeza que, como tem me ajudado, vai ajudar você também. Então eu quero te convidar, né, a abrir a tua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 1, e hoje nós vamos trabalhar apenas um versículo pequeno, conhecido, poderoso, mas que muitas das vezes a gente deixa passar despercebido, né? Então nós vamos falar de Filipenses 1, versículo 6, que diz o seguinte: tendo por certo isso mesmo. Então o que ele está querendo dizer com isso? Não tenha dúvida, não existe possibilidade de ser diferente. Tenha por certo, tenha convicção, não tenha dúvida disso aqui que eu vou te falar. É o que Paulo está dizendo para a gente. Tenha convicção do que eu vou te falar agora. E aí ele diz o seguinte, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Que forte isso que Paulo diz aqui. Ele está nos garantindo, ele está dizendo, não tenha dúvida, tenha convicção, tenha certeza absoluta que aquele que em você começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Deus está no controle da nossa vida. Sabe o que ele está dizendo? Você não está solto no mundo. Não. Deus está completando uma obra na sua vida. Ele começou e ele está aperfeiçoando essa obra até o dia de Cristo Jesus. E essa obra que esse texto está dizendo nada mais é do que nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Muitas das vezes nós nos tornamos ansiosos porque nós não compreendemos as coisas que acontecem na nossa vida, ou a gente quer controlar tudo o que acontece na nossa vida e às vezes a gente começa a querer intervir no processo de Deus nos aperfeiçoar. Como que nós amadurecemos muitas vezes? Nós amadurecemos aprendendo muitas vezes com os nossos erros, muitas vezes tropeçando, caindo. Como uma criança aprende a andar? Ela não levanta e sai andando. Ela tropeça, ela engatinha, ela cai, se machuca, levanta, chora, olha para o pai e para a mãe e diz assim, não, eu caí, eu me machuquei, mas eles estão aqui, eu posso confiar. Assim como a gente na nossa caminhada muitas das vezes cai, se machuca, mas a gente tem que olhar para Deus e dizer, Ele está aqui, eu posso confiar, eu posso levantar e eu posso tentar outra vez. Eu não preciso desistir, porque aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, o meu convite para você hoje, que nós estamos começando essa série de estudos do livro de Filipenses, é que você não tenha dúvida, você tenha
plena convicção e plena certeza de que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai aperfeiçoar você até o dia de Cristo. Então não se cobre muito, não queira ser perfeito, não cobre a perfeição, não cobre o estar pronto, não cobre o não errar nunca. Sabe por quê? Porque você ainda está em obra. Ele ainda está completando a boa obra e vai aperfeiçoar você até o dia de Cristo. Se você tivesse pronto, você não estaria mais aqui. Se você está aqui, é porque você está vivendo ainda o processo de aperfeiçoamento de Deus na sua vida. Então, descanse. A gente precisa aprender a descansar em Deus. Eu preciso aprender a descansar em Deus, a descansar na soberania de Deus e saber que Ele vai completar a boa obra na nossa vida. Que Deus te abençoe hoje. Amanhã nós vamos falar de Filipenses 1, versículo 12. E eu queria que você já começasse a ler e começasse a pensar sobre esse versículo e talvez descobrir na sua vida, né? O que na sua vida que aconteceu e que, mesmo não tendo sido tão bom, contribuiu para o proveito do Evangelho. Que Deus te abençoe e amanhã nós nos falamos de novo por aqui.